Bem-vindos! Bem-vindos à nossa Masterclass de Biotenseguridade. Eu sou a Ana Otsubo, para quem não me conhece. Acredito que muitos de vocês já me conhecem. Estou vendo aqui várias pessoas conhecidas, já meus alunos. Mas hoje eu estou aqui para passar para vocês um conceito extremamente importante que você que é do movimento precisa estar a par. A gente vai falar sobre biotenseguridade, vai falar como é que isso impacta a forma com que você avalia, a forma com que você prescreve exercícios e a forma com que você entende o movimento humano. São essas três missões que eu tenho hoje aqui com você. Enquanto isso, eu quero ver aqui, ó, coloca no bate-papo de onde vocês são, que estado você é, e se possível, coloca com o que você trabalha também, tá? Eu estou muito feliz de ter vocês todos aqui hoje. Eu compartilho hoje com vocês um assunto que eu tenho uma verdadeira paixão, né? Esse novo paradigma que a gente dá o nome de biotenseguridade, ele abre a nossa cabeça, ele abre a nossa forma de enxergar o movimento. E ao longo do processo, muitas fichas vão caindo, aí você fala, putz, aquilo que eu fazia é isso, é biotenseguridade. Nossa, aquele autor de 1900 e bolinha já estava falando disso, mas de uma outra forma. E hoje tudo sendo comprovado cientificamente. Então, é muito lindo a gente ver que a experiência clínica está sendo comprovada hoje cientificamente. Que bom, gente, estou vendo que tem gente aí de tudo quanto é lugar do Brasil, eu fico super feliz, porque esse trabalho online realmente ele tem essa capacidade de abranger várias pessoas de vários lugares, e isso eu acho incrível. Uma das coisas boas que a pandemia nos trouxe é essa oportunidade de poder falar com pessoas do mundo inteiro, do Brasil todo. Isso é incrível. Bom, enquanto vocês vão colocando aí de onde vocês são e com que vocês trabalham, eu vou falar um pouquinho de mim, para quem ainda não me conhece. Eu sou a Ana Otsubo, sou fisioterapeuta de formação. Esse ano vai completar 30 anos que eu sou formada e me formei aqui em São Paulo pela USP e tive uma boa parte da minha vida profissional morando fora, morei nos Estados Unidos, trabalhando como físio em hospitais. E depois voltei para o Brasil na década de 2000, e comecei a trabalhar no Einstein. Então, tive uma boa jornada da minha vida no âmbito hospitalar, mais de 12 anos. Depois eu tive um período onde eu trabalhei com pilates e reabilitação também ao mesmo tempo, e depois comecei a passar para vocês tudo que eu aprendo, o que eu chamo de fascínio pela fáscia e hoje também pela biotenseguridade. Na verdade, pessoal, meu primeiro contato com fáscia foi em 1994. Muitos de vocês nem tinham nascido, mas foi lá quando eu morava nos Estados Unidos. Eu fui aprender com John Barnes, um fisioterapeuta norte-americano, fui aprender com ele o que era liberação miofascial. Fiz todo o curso, a formação com ele, fiz o internship, que eu fiquei uma semana com ele, na clínica dele na Pensilvânia, trabalhando com ele. Então, foi meu primeiro contato, liberação miofascial, John Barnes, 1994, tá? Mas com a temática treinamento facial, que é diferente de liberação miofascial, foi em 2015, né? E a minha primeira formação foi com o Marcos Rosman, que hoje é meu mentor, meu amigo, uma pessoa que eu tenho muito carinho. Mas vamos falar da biotenseguridade. A biotenseguridade eu comecei a ouvir primeiro em 2017, quando eu estava num congresso na Itália. E eu comecei a ouvir essa coisa de biotenseguridade, comecei a ficar atenta. Eu adoro novidades. Vocês sabem que eu ando me atualizando, me atualizo com muita frequência. E vou diversas vezes para fora do Brasil em busca de atualizações. Então, eu comecei a ouvir esse burburinho. Biotenseguridade e tal. E aí, eu adoro conhecer pessoas, conheci algumas pessoas que estão nesse meio, John Sharkey, Joanne Epson, Wilbur Kelsey e o Dr. Steve Levan, que é o pai da biotenseguridade.
Então, eu estive presente em 2018 no primeiro Congresso Internacional de Biotensegridade no Canadá. Fiquei muito próxima dessas pessoas e ingressei num grupo internacional de estudos sobre o assunto. Fui a primeira brasileira a estar nesse grupo internacional sobre o estudo da biotensegridade. E venho estudando isso com eles, que são as fontes verdadeiras sobre o assunto, e até que eu falei, poxa, eu preciso trazer esse saber, traduzir tudo isso para os brasileiros. Isso tem que estar ao alcance de todos os brasileiros. Então, foi quando eu criei minha primeira formação de biotensegridade do movimento aqui na língua portuguesa para os brasileiros. Então, é com muita alegria que eu venho dividir com vocês esse pioneirismo sobre esse tema biotensegridade, que abre a forma com que a gente vê o movimento. E se você, às vezes, já está formado há muito tempo como eu e está em busca de ferramentas novas para melhorar o seu atendimento, para trazer mais benefícios para os seus alunos e clientes e pacientes, esse é o caminho, tá bom? Eu hoje tenho uma missão aqui com vocês, que é passar para você, independente se você é professor de pilates, yoga, professor de capoeira, treinamento funcional, artes marciais, bailarino, independente da sua formação, eu estou aqui hoje para te passar coisas importantes. Como é que a biotensegridade, esse novo paradigma, vai impactar o seu atendimento, tá? Vai colocando aí para mim também qual que é a sua especialidade, pilates, yoga e assim vamos indo, tá bom? Todos os profissionais do movimento são muito bem-vindos aqui. Eu agradeço a presença de vocês todos e o seu tempo aqui em compartilhar comigo e me permitir entrar aí na sua casa para passar um pouco sobre esse novo paradigma, tá bom? É interessante porque quando a gente faz esse tipo de aula, a gente vê profissionais do movimento de todos os setores. Eu acho isso incrível, porque eu acho que cada um, dentro do seu expertise, vai poder passar e acrescentar novas formas de enxergar o movimento. Eu acho isso incrível, a gente poder compartilhar entre a gente esses novos saberes, essas novas experiências. Então, durante a minha explanação do meu conteúdo aqui que eu passo para vocês hoje, que eu vou começar daqui a pouco, vai colocando para mim assim, caiu a ficha, caiu a ficha. Toda vez que cair a ficha, escreve no bate-papo. Isso vai ajudando nós, como comunidade, estarmos motivados a cada vez mais aprender, estudar mais e, acima de tudo, colocar em prática. Então, eu quero ver muitas... Caiu a ficha, coloca aí, tá bom? Vou começar com uma frase que eu acho importantíssima. Estudar transforma. Eu acredito fortemente nessa frase. Estudar transforma. E é com essa frase que eu começo hoje a nossa Masterclass. Bora lá, vou compartilhar a tela. Preparei uns slides bacanas aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, eu chamo a biotensegridade como a nova era do movimento. É, de fato, a nova era do movimento. Gente, que maravilha! Você que está aqui está podendo participar de um momento histórico do movimento, que é essa nova era do movimento. E estudar transforma. Eu acredito nisso, como eu já falei. Eu sempre começo as minhas palestras de trás para frente agradecendo primeiro as pessoas que impactaram a minha vida e que trouxeram luz para esse saber que eu vou explicar hoje para vocês. Então, eu quero agradecer ao Dr. Steve Levan, que é esse cara aqui, um ortopedista norte-americano, que eu conheci em 2018 no Congresso de Biotensegridade e que é o pai da biotensegridade. É graças ao Dr. Steven Levan que a gente está estudando hoje biotensegridade. E trago aqui para vocês como é que esse trabalho impactou uma cliente minha, e eu vou ler para vocês o que ela falou. Quero te dizer do quanto melhorei com as técnicas de treinamento facial. Mal conseguia mudar de posição. Já estava há 2 anos sem trabalhar à beira da aposentadoria.
Inúmeras dores intensas me devastavam o tempo todo. Me lembro da nossa primeira aula e me vejo agora muito melhor. Retornei ao trabalho, faço quase tudo andando pela cidade, pilates, caminhadas, estudos, muito mais ativa em casa. Fazendo até pães de fermentação natural para o meu consumo. Quero te agradecer e te dizer que o nosso encontro me propiciou vida. Tá? Então, é um depoimento, esse é um depoimento de uma cliente minha, onde o meu saber de fáscia e de biotensegritude transformou a vida dela. Então, é sobre gerar transformação que a gente está aqui hoje. Nós, profissionais do movimento, queremos impactar a vida dos nossos clientes através de uma transformação. Então, vamos começar a falar sobre esse conceito de biotensegritude. Bom, primeiro de tudo, eu quero colocar vocês aqui numa comparação do que vocês já sabem, do que já existe desse conceito novo, né? Eu acho e acredito que muitos de vocês já estudaram biomecânica, certo? Então, eu sempre gosto de partir didaticamente do que a gente já conhece para o novo, e essa comparação, eu acho que ela facilita muito a nossa cabeça. Então, vamos lá. Na biomecânica que a gente estudou, e aí ninguém está aqui para malhar a biomecânica, pelo contrário, é graças à biomecânica que a gente chegou ao conceito da biotensibilidade, então ela é extremamente importante para nós, mas há algo novo que a gente pode acrescentar. É como se a gente pegasse um diamante bruto e a gente fosse lapidando. E que bom, né, gente? Passam-se os anos e a gente vai acrescentando novos saberes, nova forma de enxergar o ser humano. Então, na biomecânica, a gente falava muito sobre partes. Me lembro ainda na primeira minha aula de anatomia na USP, aonde a gente tinha uma mesa na aula de anatomia e o corpo retalhado em partes, e a gente ia estudando as partes do ser humano. Vamos estudar hoje o membro superior, aí pegava um braço, tá. Vamos estudar o membro inferior, pegava uma perna, então era por partes, né, e as provas eram de fato por partes. Tinha lá o bíceps bem dissecado, e tinha um alfinetinho, né, e você tinha que saber que músculo é aquele, como que ele, com quem que ele conversava, onde ele estava, enfim, era assim que eram as provas antigamente. Então, a gente estudava por partes, tá? Hoje, quando a gente fala de biotensegritude, a gente não fala mais em partes, a gente fala num corpo integrado. E se você for pensar bem, aí vai cair fichas, pode colocar aí, tá, no bate-papo. Muitas pessoas já falavam de integração, lá na década de 60, muitos autores já falavam de integração, mas hoje a gente tem comprovação científica, e por isso que isso vem à tona com tanta força. Então, hoje a gente não fala só do bíceps, a gente fala de uma cadeia miofacial, onde o bíceps está inserido, né? Então, por exemplo, quando eu vejo um atleta fazendo um arremesso de um peso, eu não fico pensando mais só sobre o membro superior fazendo esse movimento, mas eu vou olhar como é que o corpo dele todo participa desse movimento, né? Como que o pé, como é que essa força de ground reaction force, essa força reativa do solo, esse apoio do pé no solo, traz essa força lá do pé, passando pelo meu tronco, para chegar na minha mão para eu poder arremessar essa bola, esse peso. Então, na verdade, esse braço, ele é só um veículo, né, final do movimento, mas essa força para arremessar esse peso começa lá no apoio do seu pé. E essa transmissão de força pela nossa face, que a gente tanto estuda e é fascinado, vem chegar na minha mão e transformar isso num arremesso de um peso. Então, a gente fala de um corpo integrado. E quando a gente fala de um corpo integrado, fica muito evidente como a fáscia, ou melhor dizendo, o sistema facial faz essa integração
dessas partes, entre aspas, que a gente falava no passado. Comece a ver aí a participação da fáscia, do sistema facial, no conceito de biotensegridade, certo? Outra coisa que na biomecânica a gente fala de hierarquia. O que é isso? A gente tem um órgão que é muito importante, uma estrutura extremamente importante, que é o cérebro, que comanda o resto, né? Então, a gente tem como se fosse um coronel, que é o cérebro, comandando soldados, as nossas outras estruturas corporais. Mas, na biotensegridade, a gente tem um conceito chamado de heterarquia, onde todas as partes, todas as estruturas do corpo são importantes. O que eu quero falar com isso? O cérebro é importante, o seu coração, o seu pulmão, as suas vísceras, o seu sistema músculo-esquelético, todos são igualmente importantes. Todos trabalham em sinergia para trazer para o teu corpo o melhor, a sua melhor expressão, uma economia energética, uma homeostase, uma adaptação, um movimento eficaz. Todos, repito, trabalham em sinergia para trazer para o teu corpo a sua melhor expressão, tá? Então, isso é extremamente importante, porque isso vai mudar para você. Você precisa estudar vísceras, precisa. Eu sou educador físico, não preciso estudar vísceras. Precisa estudar vísceras, sim. Eu preciso estudar sistema linfático. Precisa estudar sistema circulatório, precisa estudar os fluidos do corpo, porque o teu corpo é um todo, é integrado, e tudo isso vai te ajudar no movimento, tá bom? Então, isso muda. Então, a hierarquia, você entendeu bem o que é, e a heterarquia, para você guardar esse sistema de heterarquia, eu faço uma comparação com uma revoada de pássaros. Então, quando você vê esses pássaros voando no céu, em conjunto, você não vê um pássaro-chefe com um apito na mão falando, olha só, vamos virar para cá, vamos virar para lá, agora desce, agora sobe. Não. Você vê uma coisa harmônica, todo mundo se entende, é como se todos se comunicassem de uma forma muito harmônica e você não vê um pássaro batendo no outro, caindo, né? Então, existe uma sinergia entre as estruturas e o resultado final, essa revoada harmônica, é essa melhor expressão do nosso corpo humano que eu tanto falo, tá bom? Outra coisa, na biomecânica a gente pensa muito no corpo em alavancas. Putz, a gente cansou de estudar Capande. Gente, coloca aqui para mim quem leu Capande na universidade. Então, a gente estudou muito alavancas, aqui é o fulcro, aqui é a alavanca, e vamos estudar isso e aquilo. Tá, vamos agora olhar de uma nova forma. No corpo humano atual, não existem alavancas, porque se ele é integrado, não tem alavanca, tá? É uma cadeia fechada, porque se eu faço um movimento aqui no meu ombro, isso repercute o meu corpo todo, porque meu corpo é integrado, todas as estruturas se conversam entre si através do sistema facial. Isso a gente vai esmiuçar muito mais na formação. Não é tão simples assim, mas aqui eu estou querendo dar uma pincelada do que eu acho importante você reconhecer agora e possivelmente refletir sobre. Outra coisa, na biomecânica, os movimentos são muito lineares, né? E a gente já estudou que a face ela é não linear. Então, os movimentos, eles não acontecem só em um plano, flexão, extensão, abdução, adução. Não, os movimentos são combinados, eles são multiaxiais, eles acontecem também em espirais, em torção. Não existe um movimento puro, os movimentos são combinados.
Então, isso muda muito, gente, porque na biotenseguridade a gente vai estudar a importância das espirais no corpo. Porque se você for pensar, e se você não sabe, na embriologia, a maior parte das suas estruturas foram feitas através de uma força em espiral. Portanto, isso reflete hoje a forma com que você se move. Mover-se em espiral é algo orgânico. O seu osso ele não é reto, ele é formado com torções. Isso expressa a espiral do seu movimento. Presta atenção para essa frase que eu vou falar aqui para você. Quando você reconhece, através de um movimento, uma força que é embriológica, o teu corpo agradece, o teu corpo se reconecta, o teu corpo se reconhece e se autorregula. Essa frase, gente, ela é muito importante, porque na biotenseguridade, nós, profissionais do movimento, nós auxiliamos o nosso corpo a achar a sua autorregulação. É isso que a gente faz. Nós somos condutores e facilitadores da autorregulação do corpo do nosso cliente. Isso é proporcionar a cura, ok? Outra coisa, na biomecânica a gente usa muito de certas palavras que a gente está tão acostumado mesmo a usar. Contrai, relaxa, né? E na biotensividade a gente tem novas palavras. Então a gente não fala mais em contração, a gente fala em condensação e a gente fala em expansão. Pensa aqui comigo, traz para essa imagem mental agora na tua cabeça uma água viva que condensa e expande, condensa e expande. E esse movimento de pulsar faz com que ela se locomova dentro da água. E as suas estruturas corporais, elas também condensam e expandem. E isso começa nos primeiros dias de vida do teu corpo, onde a sua primeira célula começa a condensar e expandir. Essa pulsação surge lá nos primeiros dias de vida. Então, é outra força que o teu corpo reconhece. Quando eu trabalho isso no movimento, eu volto a dizer, o corpo reconhece, porque é uma força intrínseca, é uma força embriológica, é uma força que te fez hoje, como esse corpo todo. O corpo reconhece, o corpo assimila, o corpo agradece e o corpo autorregula. É por aí. É lindo, né, gente? Isso é muito bonito. E aí, a gente vai falar sobre alguns aspectos importantes que a gente deve considerar quando a gente pensa na biotensegridade. Eu vou falar de alguns aqui, tá bom? Não vou falar de todos, não. Então, primeiro eu vou falar do aspecto de temporality. Gente, isso aqui é a novidade. Quem me ensinou isso foi a Joanne Evison. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar disso, a não ser pela minha boca, tá? Ou pela da Joanne. Então, temporalidade quer dizer a qualidade do movimento. Então, quando a gente vai estudar a biotensegridade, a gente vai estudar a qualidade do movimento. O que eu quero dizer com isso? A gente vai estudar como que um movimento lento impacta a forma com que eu traduzo, reconheço o movimento e impacto o meu corpo todo. Gente, a experiência estendida do tempo, ou seja, quando eu faço um movimento lento, eu aumento a minha experiência do movimento no tempo.
Isso traz um novo saber para o meu corpo, para o meu sistema facial. Isso traz novos estímulos para o meu corpo, traz novos caminhos, novos encontros e novas sinergias. Então, a qualidade do movimento, quando ela está trabalhada através de velocidades diferentes, né? Ela traz para o nosso corpo novas experiências, novas informações que são vitais e que vão a te ajudar a autorregular. Tá caindo ficha aí? Coloca para mim se tá caindo ficha, tá? Tensegridade, né? Isso você já ouviu falar sim, mas talvez o que você não saiba ainda é que na tensegridade, que a gente fala que existe uma presença de uma força de tensão e uma força de compressão, né? E essas forças tendem a se equilibrar. O que você tem que saber é que o encontro dessas duas forças gera uma terceira força, e essa terceira força, ela é expressa como, nossa, essa aula me trouxe um bem-estar incrível, nossa, estou me sentindo tão bem, tão mais leve. Tudo isso é expressão da terceira força. Veja vocês, o importante dentro da biotensegridade é que você saiba que existem forças intrínsecas internas do corpo que interagem entre si, que são distribuídas pelo sistema facial continuamente, constantemente, mesmo você sentado aqui parado. E é essa distribuição de força que vai impactar a qualidade do seu mover. Se eu tenho essa distribuição de força mal feita, ela aglomerada em um lugar, é aquele lugar que você aperta e você fala, aqui tem tensão, aqui tem o famoso nó, tá duro, tem tensão, eu quero soltar isso. Veja bem, não trata-se de soltar aquele lugar, porque aquilo é só uma expressão de uma tensão acumulada, mas você precisa ver o todo, porque ali é só uma consequência, mas o que está gerando essa tensão acumulada no ombro? O que está gerando isso? Qual que é a causa? E para você entender a causa, você tem que entender, primeiro, que o teu corpo é integrado. Segundo, que existe uma distribuição de força na rede facial. E terceiro, que nem sempre o local onde está a expressão, o sintoma, é o local do problema, tá bom? E aí a gente entra num outro conceito importante, que é o conceito de polaridade. As estruturas do corpo, elas não são antagonistas, elas são sinérgicas, elas são parceiras e elas trabalham em conjunto, em sinergia, para trazer para você a autorregulação. Então, no corpo, gente, que lindo, nós temos estruturas que são amigas, elas não são antagonistas, elas umas ajudam as outras, tá? Para trazer a sua autorregulação, ok? Então, tudo isso dentro desses novos conceitos. E aí, para a prática, a gente aprende que existem algumas... Isso foi criado por mim, esse guarda-chuva aqui, para facilitar o ensino da prática da biotensegridade. Então, na prática, existem alguns pilares de biotensegridade que, com a minha experiência, eu fui percebendo que são fundamentais para
eu colocar em prática a biotensigridade. E aí que está a dificuldade. As pessoas, elas ficam viajando na teoria, mas não conseguem colocar na prática. Então, eu traduzi isso para essa umbrella, ou esse guarda-chuva. Então, primeiro, o espreguiçar é um pilar importante, que você já deve ter ouvido falar muito da pandiculação, né? Que foi falado pelo nosso amigo Fernando Bertolucci, cientista que nos dá muita honra de ser brasileiro, que fala que o espreguiçar é uma forma do corpo se autorregular. E isso está presente nos seres humanos, nos animais. A gente tem que espreguiçar, porque é o momento que você se autorregula. Então, se o seu aluno espreguiçar depois de uma prática de um movimento com você, ele está se autorregulando. Outra coisa, é importante a gente entender esses trilhos, essas conexões miofaciais, porque elas vão nos falar sobre a integração corporal. As âncoras. Existem âncoras no corpo para a gente poder entender a biotensigridade na prática. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estou fazendo a pose, o asana do cachorro, olhando para baixo, eu tenho algumas âncoras aí. Uma âncora muito forte são as minhas mãos. As minhas mãos enraizadas no chão, nesse asana, vai permitir uma troca de força entre o solo e o meu corpo. E essa troca de força que acontece na minha mão, ela vai sendo transmitida pelo meu corpo até chegar aos meus pés. Então, a minha âncora, minha mão, transmite força até minha outra âncora, que são os meus pés. E na prática eu vou te ensinar como a conduzir isso de forma verbal, para fazer com que o seu cliente perceba e sinta a transmissão de força no corpo e mais, saiba quando é que ele saiu dessa transmissão de força, porque às vezes quando você está numa hiperextensão ou algo está além do seu ponto fisiológico, a transmissão de força se perde. E aí aquilo que vem das mãos, nesse asana, não chega até os pés. Então, como é que eu faço para o meu aluno reconhecer essa transmissão de força? Como é que eu faço para o meu aluno reconhecer essa transmissão de força na hora que ele vai chutar uma bola ao gol? Como é que ele sente essa transmissão de força? Refinamento sensorial é como é que eu consigo refinar essa sensorialidade da minha face para consumir menos energia no meu movimento. Teu corpo está constantemente tentando consumir menos energia, né? Por quê? Porque isso faz parte da homeostase, da alostase, né? Então, consumir menos energia é uma sabedoria do corpo e a gente pode ensinar e a gente pode reconhecer isso através do movimento. E uma outra coisa é esse internal spark, que eu só falo na formação. Tem que deixar alguma coisa para a formação aí para vocês, né, gente? Ficarem curiosos. Coloca aí para mim, gente, está caindo ficha? Está caindo ficha aí para vocês? E aí eu quero mostrar para vocês um modelo que eu sempre uso, e aliás esse modelo foi idealizado por mim. E aí a Simone, lá do Sul, ela colocou isso dentro desse modelo. Eu falei, Simone, eu quero um modelo que a gente mostre que dentro a gente tem fáscia e que fora a gente tem fáscia. Então, se a gente olhar para esse modelo, by Ana Otsubo, a gente vê que aqui, vamos supor, aqui são os ossos, né? E aqui são as articulações. E aqui eu tenho fáscia. Então, a fáscia está dentro, está fora, e está unindo todo o meu corpo. Então, se eu tenho uma pressão, uma força aqui na face, aqui, ó, o que acontece? Todo o meu sistema vai refletir isso. Se eu tenho um corpo colapsado, eu vou ter uma fáscia. Ó, isso aqui é o barulho da Mari se espreguiçando. Eu tenho uma fáscia que não vai transmitir força. Ela está toda xoxa. Para transmitir força, ela precisa estar pré-tensionada desse jeito. Gente, sabe como que a gente sabe que no nosso corpo existe tensão intrínseca?
Quando você corta, faz um corte, o corte se abre. Ele se abre porque no nosso corpo existe uma força de tensão. Então, o corte se abre, né? Então, essa é uma expressão de que existe no corpo essas forças intrínsecas. Outra coisa, ó, vou contar uma coisa que vocês vão rir, tá? Eu não encosto o pé no chão quando eu sento no sofá, em muitas cadeiras, e no banco do avião, não mesmo, tá? Então, imagina lá, a Ana Otsubo sentada no banco do avião, com o pé balançando, porque ela não encosta o pé no chão. Aí ela aperta o botão e tenta empurrar a cadeira para trás. Quando eu faço isso com o meu pé balançando no ar, a hora que eu tento empurrar o banco para trás, uma força que eu tenho que puxar do meu corpo para empurrar o banco para trás. Vem abdômen, vem tudo, vem pescoço, vem tudo. Mas aí, se eu coloco o meu pé no chão, vamos supor, agora já tenho um jeito de fazer isso melhor. Coloco uma mala, minha mala de bordo embaixo, ela é pequenininha, eu apoio o pé na mala, empurro, e aí empurro o meu banco para trás. Então, na hora que eu coloco o meu pé apoiado em algo, eu tenho, então, a possibilidade de fazer uma transmissão de força muito mais eficaz, e aí fica fácil empurrar o banco para trás. Então, se você encosta o pé no chão, e provavelmente você encosta o pé no chão, você faz esse experimento quando você for voar. Você lembra de mim, deixa o pé solto e tenta empurrar o banco para trás. Depois você apoia o pé no chão, faz esse apoio no pé, faz essa âncora, faz esse ground reaction force e empurra o banco para trás. Veja como é que acontece o movimento. Muito mais eficaz. Por quê? Transmissão de força, minha gente. Transmissão de força. E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu quero mostrar que transmissão de força acontece até dentro da sua célula. Isso é falar do micro para o macro. Vou desenhar aqui uma célula. Bem bonitinha. Então, aqui, ó, membrana e núcleo. Agora, a célula do século XXI tem aqui dentro o quê? O quê? O citoesqueleto. Citoesqueleto. Então, entra aqui um estímulo mecânico. Aí na célula vai ter quem? A dona integrina. A dona integrina está lá, ó. Aí ela vai falar, bom, esse estímulo, vamos supor, um estímulo de vibração, de um rolo com vibração. Ah, tá interessante, vai entrar para dentro. Entrou, vai caminhando pelo citoesqueleto até chegar ao núcleo. Tá? Então, é importante você entender que essa transmissão de força que vem de fora vai até o teu núcleo. E aí a gente fala da epigenética, o teu comportamento vai impactar o núcleo da sua célula. Para agora de comer doce. O doce, ele faz com que essa matriz extracelular fique rígida. E aí o estímulo tenta chegar no núcleo, mas não consegue. Entendeu? Então, assim, gente, o seu comportamento impacta na sua saúde. Para de ficar culpando o pai, a mãe, a genética, o fulano, o vizinho. Para com isso, tá bom? Quem aí concorda comigo, coloca sim. Eu vou fazer uma outra analogia, porque eu quero explicar para vocês o quão importante é essa matriz extracelular, né? Imagina um prédio, muita gente concordando comigo. Imagina um prédio todo ferrado. Aquele prédio que está caindo aos pedaços. E os apartamentos. Então, vamos imaginar que os apartamentos são as células e o prédio, a estrutura, é a matriz extracelular. Se o prédio está em ruínas, os apartamentos sofrem perigo, não, estão a perigo, porque eles podem cair a qualquer momento. Vai ter vazamento, né? Vai ter rachadura, você vai morrer de medo que, ai meu Deus, esse prédio cair, né? Então, a qualidade da estrutura impacta cada apartamento.
Vamos fazer essa metáfora agora para a célula. A matriz celular, a qualidade da sua matriz extracelular, e só revendo aqui, na matriz extracelular tem as fibras de colágeno, as fibras de elastina e a substância fundamental. Então, essa matriz extracelular, a qualidade dela vai impactar células que estão vivendo nela. Fibroblasto, telócitos, fasciócitos. Portanto, veja você, a viscosidade desse prédio que está todo a ruínas, ele não deve estar bom, essa viscosidade. E, portanto, a transmissão de força que vai chegar para o teu núcleo vai sofrer. As informações que chegam lá vão sofrer, ou vão ser transmitidas de formas mais lentas, ou vão chegar lá tudo alteradas. Então, veja, eu quero que você saia daqui sabendo uma coisa. A qualidade da sua matriz extracelular impacta as suas células, portanto, a forma com que você se movimenta, com que você se move, o seu comportamento ativo em relação ao mover-se impacta a tua célula, entendeu? É isso, tá bom? Bom, eu quero falar para vocês também agora uma coisa que eu acho super importante trazer para vocês, que é o seguinte. É muito importante, gente, que a gente entenda aqui que esse novo olhar do movimento, ele traz para a tua prática uma nova forma de você encarar, vamos supor, número 1, a forma com que você avalia, né? Então, hoje eu não posso mais avaliar, não tem nem pé nem cabeça eu avaliar uma pessoa que vem com uma dor no ombro, só avaliar o ombro, não tem como, eu tenho que avaliar o todo, e o todo não é só o sistema músculo-esquelético, é saber como é que vai o sistema circulatório, as vísceras, vai muito além do sistema músculo-esquelético, isso é número 1. Quando eu vou traçar um plano de movimento, ou escolher exercícios de movimento para o meu cliente, eu preciso pensar nessa raiz. Como é que eu posso contribuir para que esse meu cliente aluno se autorregule da melhor forma? E para eu chegar nesse pensamento, eu vou trazer comigo alguns saberes que são: eu preciso entender um pouco de embriologia para saber quais movimentos e forças o meu corpo reconhece como forças intrínsecas, naturais. Eu preciso reproduzir essa força no movimento para que esse corpo chegue, se reconheça, esse corpo se reconheça, e se autorregule. Eu preciso entender, sim, algumas formas geométricas, porque quando eu falo que no corpo não tem alavancas, que nós somos uma cadeia fechada, eu preciso entender algumas formas geométricas, por exemplo, triângulos ou os poliedros, para entender como que isso vai se adaptando, vai se transformando para se autorregular. Eu preciso entender, sim, da energia que circula no meu corpo. Como é que a força do reativo do solo impacta o meu corpo? Eu preciso entender como é que a força de vibração impacta o meu corpo. Preciso entender mais quais são as formas ou expressões de vibração que o meu corpo tem, né? Então, muitos órgãos liberam hormônios através de vibração, né? O seu coração pulsa, né? Então, como que isso impacta no sistema circulatório? Como essa energia impacta o meu corpo? E como é que eu posso usar essa energia da melhor forma, através do movimento ou através do toque, e através dessa relação profissional e cliente, para autorregular esse corpo? Gente, a energia que está dentro do teu corpo, ela vai ser transmitida para o outro na hora que você toque, e existe até
mesmo sem tocar, isso é comprovado cientificamente, mas acho que fica mais fácil a gente entender quando a gente toca o corpo do outro. E então você se torna muito responsável pelo seu corpo, pelo seu autocuidado, porque isso vai reverberar no seu cliente. O seu pensamento, essa forma com que você pensa, vai reverberar no seu toque com o outro. E isso está comprovado, gente. Tem uma experiência que a Carol Davis mostra de como o toque vai mudando a energia do corpo do cliente. E essa energia não acontece só naquele lugar que está a tua mão, não. Ela começa a se espalhar pelo corpo todo através da transmissão e distribuição de forças. Eu preciso entender isso para poder utilizar isso na minha prática, né? Então, para isso, gente, para tudo isso, existe essa formação que eu criei e é inédita. A gente não abre com muita frequência o grupo da formação, porque eu acompanho muito de perto o grupo que vai entrando. A gente tem várias mentorias, eu estou sempre presente, porque são assuntos que talvez você nunca tenha visto e é preciso eu estar ali conduzindo com você. E a formação, eu quero falar um pouco sobre ela, tá, gente? Porque eu acho importante a gente falar sobre essa formação, tá? A formação de biotenseguridade, ela é inédita. Primeira coisa, ela é inédita no Brasil, só tenho eu no momento que estou fazendo essa formação de biotenseguridade, ok? Ela vai te trazer, então, a possibilidade de ser um dos primeiros profissionais brasileiros formados na biotensibilidade e aprender na teoria e a prática esse conceito, tá? Que eu aprendi fora do Brasil. A formação completa tem 19 módulos, tá? Então, no módulo 1, eu vou falar o que é tensegridade, vou falar da história da tensegridade. No módulo 2, eu vou falar o que é a biotensegridade, são coisas diferentes, tá? Depois, no módulo 3, eu vou falar a importância das figuras geométricas. Por que é importante a gente reconhecer figuras geométricas na natureza e no nosso corpo, na nossa estrutura? Vou falar da importância da linguagem. A linguagem mudou, minha gente. A gente não fala mais contrai, contrai, contrai. A gente fala condensa, a gente fala expande, a gente fala sente, a gente fala omnidirecional. Módulo 5, eu vou te ensinar a montar um modelo de tensibilidade. É muito rico a gente aprender a montar um modelo nós mesmos, porque mais fichas vão caindo na hora que você monta e brinca com o modelo. Quando me falaram isso, eu não acreditei, mas eu falei, bom, vou fazer o que estão me mandando fazer. E eu posso te falar aqui, gente, montar o modelo e brincar com o modelo ajuda você a entender a biotensibilidade, tá? Depois, no módulo 7, vou falar a diferença entre a prática, entre a biomecânica e a biotensibilidade. Eu dei uma palhinha hoje, mas tem muito mais. No módulo 8, vou falar a diferença prática, continuo falando da diferença prática entre a biomecânica e a biotensibilidade. No módulo 9, vou falar a prática do movimento, como é que a gente aplica isso no movimento. E vou falar para você no módulo 10 o passo a passo da aula completa. No módulo 11, vou falar sobre a biotensibilidade, a dor crônica. No módulo 12, a biotensibilidade, a postura. 13, biotensibilidade de pilates. 14, biotensibilidade de yoga. Módulo 15, biotensibilidade e educação somática. Gente, tenho certeza que muitos de vocês que conhecem educação somática, caiu uma ficha aí, com certeza, durante a minha aula, que esses profissionais da década de 60 já estavam falando de biotensibilidade, mas só que com outras palavras, mas já era biotensibilidade. Módulo 16, corpo elástico. Módulo 17, Laban e Bartenieff na biotensibilidade. Módulo 18, pandiculação e sua importância. Módulo 18, aguçando a sua percepção. Módulo 18, não, módulo 19, aguçando sua percepção. Esses módulos são dados por mim, por professores brasileiros, que eu convidei para dar, e por professores internacionais. Então, nessa formação, você vai ter aula comigo e com outros professores também. Bônus exclusivos. 2 encontros de mentorias em grupos para quem se inscrever até às 23h59 de hoje, tá?
E o bônus 2 é, os inscritos nas primeiras 48 horas vão ganhar uma ligação de boas-vindas minha. Eu vou entrar, conversar com vocês, conhecer melhor vocês. Esse primeiro contato é super importante, entender por que você está buscando esse novo caminho. O investimento são 12 parcelas de R$ 199,31, tá? Ou R$ 1.997 à vista. É uma condição especial para quem já é aluno. Você vai receber aí no seu grupo do WhatsApp. Fica tranquilo que minha equipe vai te achar, tá? Você vai receber, se você já é meu aluno, você vai receber um baita desconto. Eles vão entrar em contato com você e vão te falar quanto que é o desconto, tá bom? Então, fica ligado aí no e-mail ou nos grupos do WhatsApp, tá? E a gente vai colocar agora aqui no link, no bate-papo, o link para você fazer a sua inscrição na formação de Biotenseguridade, tá bom? Ai, Ana, não estou conseguindo pegar esse link e entrar. Não tem importância. Calma, fica tranquilo, que a minha equipe vai mandar pelo grupo do WhatsApp ou por e-mail. Ele vai te achar e vai te mandar esse link, tá? Gente, bom, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero ter passado para vocês um pouco dessa importância de você estar por dentro desse novo conceito. Eu vejo assim o cenário. Somos privilegiados por estarmos num momento de transição e de lapidação desse diamante chamado movimento. Você pode ser o pioneiro, começar isso hoje, começar já a aplicar na sua prática, ou você pode deixar a oportunidade passar e lá na frente falar, putz, por que eu não fiz esse curso lá atrás? O que aconteceu com uma amiga minha, que eu sempre conto, que quando eu comecei a estudar fácil, eu falei, vamos estudar fácil comigo? Ela, não, nem sei o que é fácil, deixa para lá, vou estudar, sei lá o quê. Passaram-se os anos, ela fala, Ana, por que foi que eu não te ouvi naquela época? Porque olha onde você está agora e olha onde eu estou. Né? É mais ou menos isso. Então, estudar transforma, estudar vai fazer com que a gente possa se diferenciar no mercado, vai fazer com que você possa trazer melhores resultados para os seus alunos, clientes e pacientes, e vai fazer com que você possa monetizar mais. Você vai poder cobrar mais, porque se você estuda, transforma a sua sessão, não pode ser igual uma pessoa que não estuda, não transforma. Você tem que entender isso. Gente, entendam isso, isso é chave, tá bom? Então, eu te convido a entrar nessa jornada comigo, nessa formação de biotenseguridade, vagas abertas, e a gente transformar a vida de mais pessoas, tá? Então, para você que gosta de estudar, tá nessa vibe de transformar a vida dos seus alunos, quer algo mais, e quer, acima de tudo, agarrar essa oportunidade e ser pioneiro na biotenseguridade do movimento, vem comigo, cola na minha, bora junto estudar biotenseguridade. Eu te agradeço profundamente de estar hoje aqui comigo. Muito obrigada. A minha equipe vai entrar em contato com vocês, vai tirar todas as suas dúvidas e eu espero muito em breve te ver na formação de biotenseguridade do movimento. Aproveita, gente, isso que eu coloquei em 19 módulos, todos esses cursos que eu fiz lá fora, gastei um monte de euros em viagens, em acomodações, em passagens aéreas, em tempo que eu fiquei digerindo tudo que eu aprendi e estou trazendo tudo mastigado para vocês, em português, mostrando as minhas fontes e, acima de tudo, trazendo alguns deles para vir dar aula para vocês, e traduzindo a palestra para você. Eu estou tornando acessível esse saber. Eu espero que você reconheça isso e que você consiga embarcar nessa comigo. Beijo grande, gente! Estudar transforma. Coloca aí.
Estudar Transforma. E se você gostou dessa aula, coloca aí, gente, no seu stories, Estudar Transforma hashtag, tá bom? Coloca aí, caiu a ficha e me marca. E eu quero terminar minha aula mostrando um negocinho. Gente, eu fui para a França e a única coisa que eu comprei, além de livros, foi esse negocinho. Porque eu olhei isso aqui e falei, isso mostra muito o que é a biotensegridade em movimento. Quero mostrar para vocês, gente, olha só. Caraca, só falta... Pera, gente. Ai! Isso é biotensegridade em movimento. É mover-se de forma integrada. Integrada. Beijo, gente. Um beijo grande.